O embate de orgulho de dois megalomaníacos, líderes de duas grandes empresas automotivas, ocasionou em um duelo lendário no mundo do automobilismo, lembrado até hoje, e a criação do Ford GT40 é fruto desse embate incrível. E hoje aqui no canal Malucos por Carros, relembraremos essa batalha. Essa história é sempre contada da mesma forma. Todo mundo acha que a briga do Ford e o Ferrari ocorreu por causa do mal entendimento entre o comendador e o Ford II. Mas o que tudo indica é que ambas as partes eram conhecidas. Enzo Ferrari e Henry Ford II já eram amigos de longa data. Depois da Segunda Guerra Mundial, Ford II percebeu que havia uma crescente demanda de carros esportivos europeus, um nicho que vinha se aquecendo de forma excepcional. Então, para surfar nesta onda crescente, decidiu que iria agregar a sua marca no mundo de super esportivos europeus da época. Então, à procura de ajuda, Ford decidiu procurar alguém que entendia muito bem sobre esse mundo, e esse alguém era o Ferrari. Então assim nasceu uma amizade, entre muitas aspas, de Enzo Ferrari e Henry Ford II. Essa amizade era tão promissora que o líder da marca Ferrari decidiu presentear o Ford II com um modelo extremamente raro da sua marca de prestígio, mas exatamente o modelo Ferrari 212 Interbrecht, com a carroceria Touring, um dos primeiros carros de rua fabricado pela Ferrari. Para bancar a escuderia e ter verba para criar carros de corrida, Enzo Ferrari fabricava e vendia carros de passeio a preços não muito convidativos, para que assim a sua marca tivesse uma certa diferença entre as outras. Tanto o mercado de carros de passeio como o automobilismo europeu eram focos de interesse de Henry Ford II, e adquirir uma empresa já moldada em vez de criar uma nova divisão da Ford Motor Company era de seu interesse, e a Ferrari era a principal opção. As negociações foram avançando com o tempo, mas Enzo Ferrari não quis abrir mão do controle da sua escuderia, e toda a negociação foi cancelada, e o resto é história, como dizem. Então Ford II, com dor de cotovelo, decidiu humilhar o Ferrari. Era sua obrigação máxima da Ford naquele momento. Então ele decidiu que a melhor forma de humilhá-lo era em seu habitat natural, nas corridas de endurance, que era a principal categoria do automobilismo na época, mas até que a Fórmula 1. Mas, infelizmente, a marca americana ainda não tinha muito conhecimento nas corridas nos anos 60. Então Harry optou em fazer uma parceria com gente mais experiente, como Colin Chaplin. Ele foi consultado para fazer o projeto do carro desejado pela Ford, mas como estava totalmente focado em sua equipe de Fórmula 1, ouçou um projeto com custos absurdos para ser rejeitado. E foi o que aconteceu. Então a Lola Cars da Inglaterra acabou sendo escolhida para a empreitada. O desempenho do Lola GT em 1963 chamou a atenção de Henry Ford II, em especial em Le Mans, onde a dupla Richard Atom e David Hobbs ia bem quando a falha mecânica ocasionou em um acidente que tirou o carro da corrida. Não foi um carro vencedor, mas destacou-se o suficiente para atrair os olhos de Ford II. E esta seria o caminho para vencer a Ferrari em seu habitat natural. Ford II contratou o serviço de Broadway por um período de tempo para projetar um carro de corrida de ponta, sem muita preocupação com os custos envolvidos. O importante era vencer o Ferrari a qualquer custo, que tinha até então uma sequência de vitórias, 4 vitórias no total, seguidas em Le Mans, de 1960 a 63. Junto com Eric Brodie da Lola Cars, estava uma equipe profissional de alto padrão, escolhida a dedo por John Wheeler, Roy Lerner, e era a divisão da Ford designada a criar o novo projeto. Então, com tudo já pronto, deu início à criação do Ford GT40, carro que viria a se tornar uma lenda. O novo GT parecia promissor, o motor V8 de alumínio Fairlane com um câmbio College. Era basicamente os mesmos do MK6, com adições para a nova estrutura do carro, com linhas fluidas. O Ford GT40 era largo e baixo a ponto de ter apenas 1 metro de altura ou 40 polegadas, daí o nome Ford GT40. O nome oficial do programa era GT-101.
Clássicas rodas raiadas mesclavam a tradicional engenharia dos anos 50 e a dos anos 60 com novas tecnologias. Em 1964, o teste em Le Mans não foram nada bons para o novo GT. A aerodinâmica do carro era problemática. Em alta velocidade, o perfil do carro era gerar uma força de sustentação que erguia o carro do chão, contrário do desejado do downforce. Os carros sofriam em alguns acidentes por causa disto, fora os problemas de aquecimento de transmissão, college. A Ferrari venceu novamente neste ano, e foi duro o golpe com investimentos e o ego do Henry Ford II. A convivência de Eric Broadway e John Winter com Henry Ford II não era simples. Todos eram exatamente exigentes e demandavam resultados, porém cada um com seu foco. Eric tinha a Lola para manter viva, Winter queria ter uma equipe competitiva e seus carros rigorosamente tratados, e Henry Ford queria acabar com a hegemonia da Ferrari a todo custo. A metodologia do trabalho dos três era muito cansativa. Então, por causa dessa relação não tão saudável, Ford II decidiu entregar o projeto do GT40 na mão de Carroll Shelby, pessoa em que eles tinham uma alta confiança, graças ao sucesso do Shelby Cobra, carro já citado aqui no canal. O texano que levou o nome da Ford para o mundo do automobilismo, com o Cobra baseado no AC Car, nos motores V8 de 29 polegadas de 4.7 litros, Shelby imediatamente aboliu o motor de alumínio Fairlane e passou a usar o motor de bloco de ferro fundido, já usado no Cobra. Agora com um câmbio ZF mais confiável que o College, algumas variações do GT40 foram construídas, até mesmo carroceria tipo Roadster, sem teto, pois o Ferrari ainda utilizava a tal construção e podia ser usado no caminho a seguir. O chassi do GT ainda era fabricado na Inglaterra, mas os primeiros carros que o Shelby colocou as mãos eram os primeiros carros feitos pelo Broadway. Foi em cima destes carros que os trabalhos começaram, mas Carroll não os recebeu exatamente como gostaria. Era certo que o GT40 de Broadway precisava de melhoras em diversos aspectos, e a aerodinâmica era uma delas. A Ford estava buscando toda e qualquer custo necessário para o GT40 fosse competitivo. Um teste especial fora dos padrões da época foi feito na pista de Will Springs, um dos poucos locais nos Estados Unidos que tinham características semelhantes alemãs. Engenheiros técnicos de empresas aeronáuticas, divisões aeroespacial da Ford, realizaram diversos testes, medições com instrumentalizações computadorizadas de alta tecnologia no GT40. Por tempos comparativos, o outro GT40 foi adesivado com fitas e linhas para verificação do visual de fluxos do ar em torno do carro, técnica usada até hoje, para você ver o tanto que o GT40 estava à frente do seu época. A confiabilidade do conjunto mecânico tinha que ser melhorado a todo custo. O motor de alumínio Fairlane já tinha sido substituído. Com essas modificações feitas, foi constatado que estava pronto para a categoria sem muitas dificuldades. Para as 24 horas de Le Mans de 1965, a Ford escreveu diversos carros, sendo 2 MK2 Big Block e 3 MK1 com motores dos Cobras. Nenhum deles conseguiu terminar a corrida e novamente a Ferrari venceu. Enzo só não venceu como fez os 3 primeiros lugares, mas as voltas mais rápidas foram feitas pelos Ford GT40 MK2, o que indicava que o carro tinha futuro. Para a temporada de 1966, mais melhorias foram feitas nos carros com base nas experiências do ano anterior, agora com carros também nas mãos da equipe particulares. Os GT40 estavam por toda parte. Em Le Mans, nada menos que 8 Ford GT40 MK2 e 5 MK1 na largada nas 24 horas de Le Mans. A corrida de 1976 marcou o que todos esperavam ansiosamente. E finalmente o Ford II conseguiu derrotar o seu rival italiano. Os 3 primeiros lugares com 3 Ford GT40 MK2, sendo os dois primeiros equipe do Carroll Shelby. O carro vencedor no segundo
o Bruce McLaren e Chris Hannon, e o segundo colocado, o carro de número 1 de Ken Morris. O sucesso do GT40 estava carimbado na história do automobilismo mundial, na verdade sendo muito mais marcado pela sua história da rivalidade entre a Ford e a Ferrari. Nos 3 anos seguintes, o Ford GT40 venceu novamente em Lastrade. No ano seguinte, os motores foram limitados a 5 litros em função de um conjunto de restrições técnicas para limitar a velocidade dos carros em prol da segurança. Os GT40 de 7 litros não podiam correr, mas os carros com um motor de 289 polegadas do Cobra ainda eram legíveis. É justamente com esses carros que a equipe particular de John Wiener venceu 2 vezes, em 86, em 68 com a dupla Pedro Rodrigues e Louis Breech, e em 1969 com Jack Click. 4 vitórias seguidas na principal categoria da corrida de resistência do mundo foram suficientes não só para o ego de Henry Ford II, mas também para enfiar uma estaca no peito da Ferrari, e como uma propaganda americana. Tanto que eles venceram somente esses 2 anos, a Ferrari no caso.